Muito bem, estamos com o programa Sertão Inovador. Para nós é uma honra estar aqui com vocês. Estamos completando, Jansen, programa de número 48. 48. Eita, rapaz, um dia desse a gente começou e já estamos aí na edição 48. Próxima semana vamos fazer aniversário. Vamos gravar o programa 49 e o programa 50. Já é uma jornada aí, né? Se for por semana, já é um ano de programa. A gente fica muito feliz de poder estar trazendo para vocês duas coisas fundamentais que entendemos que faz parte de qualquer pessoa ou empreendimento que queira crescer, que é conhecimento. Ninguém vai longe sem conhecimento, muito mais ainda hoje, e conexão, cara. Essas duas coisas são duas pernas que ninguém vai longe sem conhecer gente, principalmente porque tu não vai aprender tudo sozinho. Tu vai ter que, em algum momento, se conectar com pessoas que sabem mais do que você, de preferência, né? Porque não você só fala com gente, se você sabe menos, começa a se achar ali o teto, e aí esse teto tem que furar. É importante a gente conhecer outras pessoas que sabem mais e conhecimento. Bom, conhecimento se adquire com livros, como a gente já fez aqui, divulgação. Vou falar novamente desse livro, Um Dia Sem Reclamar, falando da importância da gratidão. As pessoas bem-sucedidas, todas elas têm esse perfil, são gratas, elas têm gratidão, apesar de ter problema, porque ninguém vive sem problema. Só tem uma pessoa que não tem problema que já morreu, mas quem está vivo aqui, e dependendo de como é que morreu, né, pode ter um problema maior lá. Mas o fato é, se você está aqui, você pode desenvolver essa possibilidade de ser grato. Então, nós temos dois pilares fundamentais no programa que fazemos questão de sempre reforçar. Adquirir conhecimento e conexão. Esses dois Cs são fundamentais para qualquer coisa na vida, se você quiser ter sucesso. Já falamos aqui do livro, onde você pode adquirir conhecimento, através de um podcast como esse aí, pela TCM, Brisanet, Telecable, esses canais que você adquire, como também pelo YouTube e nas redes sociais, né? Estamos lá sempre divulgando. Bom, conhecimento é importante para você ter repertório. É o repertório que faz você ter conteúdo para poder você expandir. Agora nós temos que também, Jans, conhecer gente. E está aqui na nossa cidade o Matheus, do Grupo Private, um grande evento que está começando hoje aqui na cidade, o Óleo e Gás, que tem uma grata satisfação de dizer que esse evento começou ali lá na UFESA, na instituição. Dessa vez não vai ser na UFESA, está lá no estacionamento ali do shopping, e você está convidado a participar, né? A conhecer mais sobre esse evento e conhecer mais sobre essa área tão importante. Vamos lá hoje, né? Vamos lá. Vamos dar passadinha lá para conhecer. Seja bem-vindo, Matheus. Vamos bater um papo aqui sobre os empreendimentos, sobre você, sobre os empreendimentos. Opa, coisa boa. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Jansen, Radamés. Vou te chamar de Rada. Tranquilo. Pode chamar de Rada? Pode. Fica mais fácil, né? E fica mais íntimo também. Exatamente. Bom, prazer enorme estar aqui, conhecendo Mossoró, conhecendo essa cidade que eu estou encantado. A gente estava falando aqui antes de começar o programa, eu estou literalmente encantado com Mossoró. Tá? É a primeira vez aqui em Mossoró, apesar da gente já ter contrato aqui há bastante tempo do grupo, né, da Private Oil and Gas. É a primeira vez que eu estou pisando em Mossoró e estou extremamente encantado. Já falei com minha assistente, inclusive, que ano que vem eu quero estar aqui todos os meses para estar acompanhando o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento do que a gente tem para poder fazer aqui. Bom, é uma honra muito grande estar aqui, participando de um programa tão relevante, com um tema de inovação, que é um tema muito importante, né? Principalmente para a gente que é jovem, para a gente que é empreendedor. O mundo está cada vez mais revolucionário e a gente precisa estar conectado com as inovações, com aquilo que tem de melhor acontecendo no mundo. Muito bom. Matheus, você é de onde? Fala um pouquinho para nós. Você está aqui na cidade, você é de qual cidade, qual estado brasileiro? Sou capixaba, sou do Espírito Santo, né? Moro em Vitória desde que eu nasci. Sou apaixonado por Vitória, inclusive. Tem um lema na nossa bandeira que eu carrego ele em todos os lugares que eu vou, que é o trabalho e confia. Né? Na nossa bandeira está escrito lá, trabalho e confia. Essa frase vem dos jesuítas, que é trabalhe como se tudo dependesse de você e confia como se tudo dependesse de Deus. Eu carrego o nosso lema, o lema da nossa bandeira para onde que eu vou. Sou capixaba nato, sempre falo muito bem do Espírito Santo. Para quem não conhece, Espírito Santo fica no Sudeste, né? É uma das cidades do Sudeste. A gente não é Nordeste como muita gente acha. É um estado de 5 milhões de habitantes, mais ou menos, um estado relativamente pequeno, 74 municípios,
estado extremamente organizado, extremamente seguro, com belas praias, montanhas, cachoeiras, muitas belezas naturais. Somos o estado, inclusive, com um dos maiores PIB per capita do Brasil e com uma das maiores qualidades de vida. E sou capixaba sou capixaba desde que nasci, é óbvio, né? Nasci no Espírito Santo, sou capixaba, moro lá desde que eu nasci, apesar de ficar muito em São Paulo por conta dos negócios, mas venho de lá. Bom, e aí contar um pouco da minha história, né? Meu pai me abandona quando eu tenho 3 anos de idade, minha mãe me cria com muita dificuldade, e aí eu venho de uma família então extremamente carente. Começo a trabalhar desde muito cedo, começo a trabalhar com 12 anos de idade. Tenho todas as subprofissões, os subempregos que você imaginar na vida. Cara, já fui garçom, ajudante de pedreiro, ajudante de mecânico, carregador de caminhão. Um dos meus últimos trabalhos foi, inclusive, ser carregador de caminhão, quando eu tinha linha de 17 até 19 para 20 anos. Né? E aí minha história começa eu tendo todos os empregos que você imaginar. Vende churrasquinho na porta de balada, cerveja em showmício, quando existia showmício ainda, cerveja e água. E aí, dos 12 aos 19 anos, eu sempre trabalhei com tudo que vocês imaginarem, mas também sempre fui muito estudioso. Você estava comentando de conhecimento, livros, eu sou extremamente leitor, tá? Eu leio por ano pelo menos de 20 a 30 livros por ano, isso desde quando eu tinha 16 anos de idade. Eu não paro de ler, eu sou obstinado em ler. Minha sala, lá na nossa sede, inclusive, você chega nela, tem pelo menos uns 20 livros, que é os livros que eu estou lendo no ano ali. E aí vai acumulando. Aí algum amigo vai indicando o livro, cara, eu vou pegando. Eu fui lá na minha sala esses dias, cara, contar quantos livros tem aqui? Tinha 50. Eu falei, não vou conseguir ler esse ano. Mas vamos deixando acumulando pro ano que vem. Mas assim, leio desde que eu me entendo por gente, escrevo pelo menos 100 artigos por mês de diversos temas, geralmente economia, política, macroeconomia, mundo, o que está acontecendo no mundo. Eu acho que quando você lê e coloca em prática também a escrita, isso melhora muito o seu conhecimento, sim, né? Você consegue absorver muito mais. Né? E então, desde que eu me entendo por gente, eu sou muito estudioso, muito trabalhador, e com 20 anos eu fundei o Grupo Private, né? Não era o Grupo Private ainda, era a Private Construtora, e aí eu vou contar um pouco também como que é o grupo hoje para vocês. Voltando um pouco, 2 passos atrás, para continuar falando da minha história, entre 17 e 20 anos, aconteceu uma coisa na minha vida que me marcou muito. Com 17 para 18 anos, eu estava carregando um caminhão, eu trabalhava numa empresa onde fazia reciclagem de jornal e revista. E aí, eu carregando um caminhão, eu me deparo com a revista Forbes. A primeira edição da revista Forbes aqui no Brasil. E aí, na foto, tinha Jorge Paulo Lema e Eike Batista. E aí, escrito as 70 famílias mais ricas do Brasil. Eu, extremamente pobre, carregando ali caminhão para poder ganhar R$12 por período. Eu pego essa revista e falo assim, cara, como assim existem as 70 famílias mais ricas do Brasil? Quem é essa galera? O que eles comem? Como que eles sobrevivem? O que chamou atenção. Né? Chama aquela revista bonita, preta. Eu peguei essa revista, pedi pro meu gerente, cara, posso levar embora? Ele, pode, mas vamos continuar, irmão. Bora, cara, vamos carregar. Aí peguei a revista, deixei ele de lado, e aí pego essa revista e levo ela embora. Quando eu chego em casa, começo a ler a vida dessas 70 famílias mais ricas. E aí eu me deparo com um mundo, um universo paralelo do que eu vivia. Falei, cara, quem são os ricos? O que eles comem? Onde que eles sobrevivem? O que eles fazem? Quais são os costumes dessa galera? Onde que eles estão? Né? E aí eu leio essa revista inteira. E aí tinha várias propagandas, e Rolex, e não sei o quê, e carro, e os principais shoppings do Brasil. Eu falei, caramba, não conheço nenhum shopping aqui de Vitória. Tem, como assim tem o maior shopping do Brasil? Eu falei, fica encantado com outra realidade, com aquela realidade ali. E falei assim, cara, um dia eu vou ser o cara que vai estar dentro dessa revista. Um dia eu vou pertencer a esse clube. Né? E aí, pego 17, tinha quantos anos? 17 para 18 anos. Cara, e eu fico viciado nessa revista, eu começo a ler essa revista todos os dias.
pesquisar a vida da turma que estava lá dentro, de Paulo Lema, Jake Batista, que eram os caras mais estourados ali, né? Na época, E né? aí, Paulo Lema continua lá ainda, né? E aí, eu pego e vejo a profissão dessa turma. Paulo Lema, indústria, banco versus cervejaria, né? Jake Batista, petróleo, mineração. Família Safra, banco, tecnologia, cara, um monte de área que era impossível de eu entrar para começar a empreender. E como é que você começa uma petrolífera sem dinheiro? Nessa área. Como é que você começa um banco sem dinheiro? Tecnologia, aí assim, você até pode começar a tecnologia sem dinheiro, mas tem que ter um conhecimento técnico de tecnologia, sim, cara, que você tem que nascer com aquele conhecimento. Né? Você tem que nascer com feeling para tecnologia. Né? Beleza que pode ser, tem a curva de aprendizado, você pode ser aprendido, mas, cara, é muito difícil. Sim, né? E aí, na época, estava na faculdade já, estudando, e aí eu falo assim, cara, como que eu vou estar perto dessas famílias? Aí eu começo, nas minhas pesquisas, ler, estudar, e aí eu me deparo com um artigo de Harvard Business Review. Esse artigo dizia o seguinte: todos os milionários do mundo investem em real estate, investem no setor imobiliário. Então, o cara ganha dinheiro no banco, investe em imóvel. O cara ganha dinheiro no petróleo, investe em imóvel. O cara ganha dinheiro com tecnologia, ele compra terra. Aí, fui na cabeça, bom, talvez uma construtora não seja tão difícil de começar do zero. E aí eu escrevo um plano de negócio. Né? O meu plano de negócio ele tinha 20 anos. Eu escrevo um plano de negócio com a realidade que eu tinha ali. Que o meu plano de negócios era, começava uma empresa de pequenas reformas, pequenas manutenções, e depois eu partia para uma empresa que fosse de construção, de reformas, né, reformas maiores, e depois uma empresa de construção. E aí, por natural, as construções elas seriam incorporações, né, prédios e tudo. Esse era o meu plano de negócio. E aí, no meu plano, quando chegasse com 20 anos desse plano, a gente alcançaria 50 milhões de faturamento. Depois de 20 anos. E aí eu falei, bom, então depois de 20 anos, meu plano está aqui, eu vou ficar rico quando tiver 40 para 50 anos e tá tudo bem. Peguei esse plano de negócio e começo, né, a construtora. Você estava na faculdade fazendo curso de? Nessa época eu já estava fazendo economia. Economia. Administração, eu fiz administração, depois eu fiz economia. Certo. E aí, acho que estava fazendo economia já. Aí eu pego o plano de negócio e começo a executar. Certo. Qual que eram os primeiros trabalhos da Private Construtora? Você me chamava, eu ia lá na sua casa, colocava um forro PVC para você, pintava a sua parede, você tinha um cabo elétrico para poder fazer, eu fazia o cabo elétrico, trocava uma lâmpada, fazia aquele serviço de marido de aluguel. Sim. Sabe? E eu comecei a prestar serviço sempre para manutenção, pequenas manutenções, reparos, né? Eu não fazia mão de obra em si, eu fazia a triangulação. Certo. Você precisava de uma pintura, eu ligava pro pintor, mandava o pintor lá, te cobrava 200, pagava 100 pro pintor, ficava 100 para mim, encarei aí fazendo isso e em grande escala. Até que eu cheguei 6 meses depois de empresa numa casa, e aí a mulher falou assim, nossa, vocês fazem um serviço muito bem feito, vocês constroem também não? Eu falei, a turma que trabalha comigo constrói há muito tempo, eu não construí. Mas a turma que trabalha comigo já tem... O seu Tião tem 20 anos de pedreiro, não sei o quê. Então constrói essa casa aqui pra mim. Aí eu peguei uma mansão para construir, de 29 metros quadrados. Essa obra eu cobrei dela 50 mil reais para fazer. Essa obra me custou 120. Pedreiro me enrolou, roubou dinheiro. Cara, e aquela confusão, aquele estilo que todo mundo sabe que construção civil se comporta. A escola de aprendizado que você teve que investir para aprender. Rapaz, ia investir muito e era tudo que eu aí. tinha. Cara, custou 120 mil e eu cobrei 50 mil reais. Espírito Santo tem uma característica que é o seguinte: se você faz algo de bom aqui, ele vai reverberar no estado inteiro. Se faz algo de ruim aqui, vai reverberar cara, mais ainda. Entreguei essa obra, cumpri o que eu tinha prometido, que eu acho que na nossa vida a gente tem que cumprir as promessas, cumprir a nossa palavra. Palavra, credibilidade é uma coisa que nunca retorna. Então, se eu te prometer uma coisa e eu não cumprir, você vai lembrar disso para sempre e vai falar com todo o seu ciclo de amizade que eu te prometi não cumprir. Então, acho que palavra tem que ser cumprida. Né? E aí eu cumpri. Depois que eu cumpri,
A obra era para ser 6 meses de obra, durou 1 ano. Era para ser 3 meses de obra, durou quase 1 ano. Errei pra caramba, aprendi. Chego pra família depois no final, me desculpa pelos atrasos, errei. Não vou cobrar de vocês o excedente, mas sua obra custou R$120 mil. Você vai me pagar só 50. E aí o dono virou pra mim e falou assim: garoto, eu jurava que você não ia conseguir. Eu jurava que você não ia me entregar. Você está sendo um homem e eu vou te ajudar. Não vou te pagar o que você cobrou, não, mas eu vou te indicar, vou falar bem de você por onde eu andar. 1 mês e meio depois, eu fecho 5 casas de alto padrão, com um valor de 3 milhões e um pouquinho cada. Eu saí de uma obra de 50 mil, 70 de prejuízo, para 5 casas de aproximadamente 3 milhões. E aí, o que eu faço? Tenho a humildade de falar assim: não sou inteligente, não sou engenheiro, não sou tão inteligente para poder construir eu mesmo sozinho. Começo a me cercar de gente boa. Trago um engenheiro aqui, trago outro técnico aqui, trago um projetista aqui, crio a empresa de fato. Ali foi o nosso day one, foi onde que começou a empresa de fato. Pegamos essas casas, começamos a construir, andamos muito bem, pega outra. Cara, fizemos mais de 40 casas em condomínio fechado. Aí engrenou. E aí engrenou nos próximos ali, entre o ano 0 e o ano 4º para o 5º ano da empresa. Fizemos mais de 40, 50 casas em condomínio fechado, com valores altos agregados. E eu cercado de gente rica, porque o cara constrói uma casa dessa, é no mínimo um cara muito bem de vida. E aí eu começo a colocar esse plano no papel. Até que uma dessas obras, um cliente vira e fala assim: cara, vocês fazem empresa também, indústria e tal? Eu falo: cara, eu nunca fiz, mas tô aqui para isso. Vamos lá, esse cara já tinha feito 3 casas para ele confia na gente, a gente começa a construir a sede da empresa dele. E aí eu me deparo com outro universo, ali para o 4º para o 5º ano da empresa, que é o universo corporativo, industrial. E aí eu pego o meu planejamento estratégico que eu tinha ali para 20 anos. Eu já tinha antecipado o que eu queria de faturamento para 20 anos ali. Nesse tempo, eu rasgo o planejamento estratégico. Assim, agora eu vou fazer um novo planejamento estratégico para os próximos 10 anos da companhia. O meu planejamento estratégico ele sempre foi muito agressivo. E eu parava de forma imediata de construir residencial. E eu começava a construir obras corporativas, industriais e logísticas. Me cerco de gente boa, a empresa já tinha uma estrutura boa. Cara, minha cabeça de gestor, cabeça de economista, eu me cerco de gente boa, né, de gente capaz, e começo a fazer obras corporativas, industriais e logísticas. Bom, do 5º ano ao 10º, a gente vai completar no próximo ano agora 11 anos de empresa. Nos últimos 5 anos, a gente passa construindo mais de 2 milhões de metros quadrados de obras corporativas, industriais e logísticas. E nos últimos 3 anos, 2 anos e meio para 3 anos, veio o setor de petróleo e gás para a gente poder atender também. Como é que foi isso? Com obras. E aí, como entrou o petróleo aí? Entrou, né? Aí a empresa já estava muito bem estruturada, a gente já era uma companhia que faturava mais de 500 milhões, a gente vai faturar esse ano 2 bi, mas nessa época a gente já estava faturando quase um bi, né? Então já era uma companhia robusta, mais de 1.500 pessoas no quadro, a gente tem mais de 3 mil pessoas no quadro total Brasil, já era extremamente estruturada, já era uma companhia que possuía 4 certificações, ISO 9001, ISO 14001, 45001, PBQPH, companhia extremamente descentralizada. Minha gestão era sempre uma gestão assim, cara, eu sempre penso em caixas, né? Então, eu tenho uma unidade de negócio que cuida de obras logísticas, tá? Então, tem uma diretoria que cuida dessa unidade de negócio, tem uma unidade de negócio que cuida das obras industriais, tem uma unidade de negócio que cuida das obras corporativas. A gente tem uma pequena parcela do nosso faturamento que é de obras públicas também, representa 4, 5% do nosso faturamento. Mas muito mais por estratégia. A gente tem uma diretoria que cuida dessas obras. E aí, estou em Nova York, no evento que se chama
Brasil Week, que é a semana do mercado financeiro em Nova York. Minha agenda, ela já é muito... O Paulo Lema participa do... Participa, cara, assim, pô, e depois... Ele é um dos que tá fundadores. Bacana, uma coisa que eu esqueci de contar, né? Depois da minha história, onde que ela se fecha, né? Minha história se fecha onde que tem um capítulo de virada, né? Eu, ano passado, saí na revista Forbes, né? Fui capa do setor de business e indústria da revista Forbes, como Forbes Editori. Esse ano conheci Jorge Paulo Lema, tive o prazer de conhecer, conversar por mais de 3 horas com ele. Sonho realizado, hein? Daquele lá. Sonho realizado. Contou pra ele lá. Conto essa história para ele. Né? Interessante. E não só ele, assim, eu acho que hoje muitos daqueles que estão ali na revista ou estavam na época, eu tive a honra e o prazer de sentar na mesa com esses caras, contar um pedaço dessa história para eles e falar, estou agora na revista onde que eu sonhei que vocês me inspiraram em estar. E aí estava em Nova York, tá? E aí estava em Nova York, semana do mercado financeiro em Nova York. Todas, ou pelo menos quase todas as companhias de petróleo estão muito voltadas para o mercado financeiro também, né? Quem são os donos, geralmente, é um fundo de investimento, são as empresas da Faria Lima, que é minha casa, onde que eu vivo, né? Eu moro em Vitória, mas vou em Vitória só para o final de semana. Mas durante a semana, geralmente, eu passo em São Paulo. Tô ali, converso com um, converso com outro e tal. Até que eu sento com o CEO de uma petrolífera, né? E esse cara me conta que ele está passando por uma auditoria da ANP e que ele estava com dificuldade nisso. E aí a dificuldade era mobilização. Bom, eu acostumado a fazer mobilizações muito rápidas, mobilizações muito agressivas para os meus clientes de indústria. Eu pego e falo assim, cara, sou especialista em mobilização, se eu puder te ajudar. E aí nós vamos para dentro do campo de petróleo para poder fazer, que foi o nosso primeiro cliente, foi a Ciclus, lá no Espírito Santo. Tinha umas bacias de contenção para poder fazer, a gente pega essas bacias de contenção, faz a obra dessas bacias em prazo recorde, a ANP vem fiscalizar essas bacias, certifica as nossas bacias, fala assim, estão aptas a operar, não vamos fechar. A gente pega outras bacias que estavam interditadas, a gente faz o trabalho de desinterdição dessas bacias, a ANP vem, fiscaliza e certifica. O setor de petróleo é pequeno, então todo mundo acaba nos conhecendo. Petro Recôncavo nos conheceu, Bravo nos conheceu, as outras empresas, Mandacaru, Petrovictor, todas as empresas acabaram nos conhecendo. E aí a gente toma a decisão de abrir uma nova unidade de negócio. Né? A Gabi, que é minha sócia, ela fica exclusiva para poder cuidar dessa unidade de negócio. Né? A gente já tinha gente no nosso time que era especialista, que já tinha vindo de Petrobras, que era especialista em assuntos de petróleo. A gente pega, forma um time ali dentro do escritório, começa a trazer gente de mercado. Foi quando, Matheus? Há 3 anos atrás, mais ou menos. Começa a trazer gente... 2, 3 anos. Começa a trazer gente competente do setor de petróleo para cercar o nosso time, aquele mesmo movimento que eu já tinha feito né, anteriormente. E aí a gente pega e abre a unidade de negócio chamada Private Oil and Gas, que é a nossa vertical de engenharia que presta serviço para todo o setor de petróleo, todo o setor petrolífero. E aí a gente faz desde pintura industrial, caldeiraria, montagem, manutenção, conservação, tudo que uma petrolífera precisa, né, para poder manter a sua atividade principal, que é a extração. E aí a gente constrói refinaria, a gente constrói linha de transmissão, a gente constrói bacias de contenção. A gente faz todo tipo de mão de obra que precisa para poder deixar o meu cliente livre para poder extrair o petróleo dele, que é a atividade fim, a gente faz. Nesses últimos 24 a 30 meses, vocês conseguiram acelerar tudo isso? Nesses últimos 24 para 30 meses, exatamente, a gente conseguiu entrar no setor. Só que aí, qual a característica do setor? É um setor extremamente pequeno, fechado, onde que o que se importa para o setor, cara, é a segurança, é a qualidade no que está prestando serviço, é a gente fazer o nosso serviço
corretamente, é prometer um prazo e cumprir, né? É qualidade da mão de obra, é ter a segurança como um valor, e é tudo que a gente já tinha dentro da companhia. Então, a gente vem para o setor, não é tão complexo, porque tudo que a governança do setor de petróleo e gás exige, a gente já fazia. Toda a governança que o setor ele precisa ter, a gente já tinha. A gente já tinha dentro de casa e a gente já olhava além. E a gente fica encantado com o setor de petróleo, né? A gente presta serviço onshore até então. Ano que vem a gente está escrito no nosso planejamento estratégico começar a estruturar a parte offshore, mas até então a gente está focado no onshore. A gente tem contratos no Espírito Santo, na Bahia, aqui no Rio Grande do Norte. Então, a gente hoje está atendendo as principais empresas de petróleo do Brasil, né? E com essa gama de produtos. E Rio Grande do Norte, Mossoró, como é que chegou no radar de vocês? A gente já estava prestando serviço para Brava, na Bahia, né? A gente já estava fazendo vários serviços para Brava lá, até que abriu um bid aqui, eles nos convidaram a participar desse bid, e a gente veio e ganhou, acredito que o maior contrato de manutenção e conservação de petróleo, de construção deles aqui. Vamos construir também uma refinaria para eles, aqui próximo também de Mossoró, né? Bom, e aí foi isso, né? essa é a história da consultora. Muito bonito. E aí, falando um pouco mais também, na verdade, assim, eu falo construtora, parece que é aquela empresa que queria construir prédios. A gente é uma empresa de engenharia agora, né? Okay. E aí, com várias verticais. A gente está, inclusive, agora, nesse momento, aprovando um rebrand da marca, onde que a gente vai ter... vai trocar o nome construtora, o nome principal de construtora, vai provavelmente para uma empresa de engenharia, ou private group, ou private engenharia, né? Que é o que a gente faz mesmo, soluções de engenharia. Soluções de engenharia. Né? Mas dentro das nossas caixinhas lá, das unidades de negócio, a gente tem também a Private Log. Né? O que é o Private Log? É a nossa vertical de desenvolvimento logístico. É um fundo imobiliário pertencente a nós, onde que a gente desenvolve galpões logísticos. E a gente está construindo agora, nesse momento, o maior complexo logístico da América Latina no Espírito Santo, que é um complexo logístico de 620 mil metros de área. Cara, é galpão a se perder, né, de vista. E a gente está construindo lá no Espírito Santo. Então, assim, é uma empresa extremamente descentralizada, onde que cada uma das unidades de negócio, elas pertencem a uma diretoria nossa. Eu estou na cadeira de CEO da companhia, de presidente da companhia, onde que eu olho para o todo, né? E meu papel dentro da companhia é sempre pensar nos próximos anos, é sempre pensar no estratégico, é sempre pensar no propósito da companhia, que ele precisa se manter, é sempre pensar nas pessoas, na segurança, mas de uma forma muito mais estrutural, né, do que está na operação do dia a dia. Como eu falei com vocês, ano que vem estarei aqui em Mossoró pelo menos uma vez por mês, porque eu acredito muito no setor de petróleo, eu acredito muito no Rio Grande do Norte, acredito que é muito pujante isso aqui, então a gente precisa estar perto, então estarei aqui pelo menos uma vez por mês. Muito bom. Né? Mas hoje meu papel na companhia, ele é o papel estratégico, é olhar o estratégico, 5, 10, 15, 20 anos da companhia em diante. Eu tenho algumas curiosidades, algumas dúvidas, que são momentos raros de estar, e eu não quero perder, eu quero fazer essa pergunta a você, porque sua estratégia é bem meteórica, né? E dá para perceber que essas dúvidas que eu queria tirar. O fundador, geralmente, ele vai estabelecendo a cultura do negócio. Sim. Né? E é muito nítido isso. E já percebi rapidamente aqui que você é bastante intenso, tem velocidade. Me explica como você conseguiu, ou como é que vocês fazem, como é que você estrutura a cultura da empresa, perfeito, se realmente bate com isso, ou como é que foi essa estruturação da cultura, perfeito, porque esse tipo de perfil intenso assim, se ele não encontra uma equipe, ele enlouquece,
gera problema para tudo quanto é lado. É mais a área de, digamos, gestão de pessoas, que é uma área que a gente tem trabalhado. E você me gerou essa certa curiosidade, porque é bastante rápido, cresceu bastante. A empresa vai continuar crescendo. Como você está com visão estratégica, como é que é o time? Como é que você consegue trabalhar essa questão? Cara, cultura é uma coisa que eu bato desde o primeiro dia da companhia. Tá? É uma das coisas que eu sou mais apaixonado, inclusive. Porque, assim, cultura... e é uma das coisas que eu não solto. Cultura, pessoas e propósito é o que vai fazer a minha companhia chegar a 100 anos, quando já estiver na segunda, terceira, quarta geração, e ela só vai se manter para as gerações futuras se ela continuar com a cultura do fundador. Assimilado. E se tiver isso muito bem enraizado. Eu tenho uma frase que eu costumo falar muito, é que só os loucos e os obstinados conseguem sobreviver. E para sobreviver do meu lado, ele precisa ter um pouco dos dois. Né? É para perceber. Então, sou extremamente obstinado nas minhas cultura coisas. É fundamental aí nesse caso. Cultura é fundamental nesse caso. Então, o que eu entendo por cultura? Tá? Eu entendo que cultura ela é criada através de símbolos, rotinas e rituais. Isso. Então, a cultura ela é muito mais fácil você criar quando você tem uma companhia de 3 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, e ela precisa ser criada quando ela está pequena. Porque depois você mudar uma cultura é muito difícil. E eu costumo dizer também que uma empresa que o dono não está pensando na cultura dela, essa empresa tem uma cultura. Isso. Não é porque ele não está pensando que ela tem uma cultura. Sim. Então, pode ser que seja uma cultura ruim. É. A gente sempre teve uma cultura de ser extremamente obstinado, de ser extremamente correto com as coisas, de trabalhar duro, de ter muita fé em Deus. Lembra do trabalho confia? Sim. Trabalhe como se tudo dependesse de você e confie como se tudo dependesse de Deus. Isso faz parte dos seus valores. Isso faz parte dos nossos valores da companhia. E a gente sempre teve uma cultura de pessoas excelentes. Então, hoje, na nossa entrevista de emprego, a gente tenta puxar o quê? Essa pessoa, ela está alinhada com nossos princípios e nossos valores? Ok, está dentro. Não está? Já nem continua. Essa pessoa, ela quer trabalhar duro, ela quer se desenvolver, ela quer entrar aqui como um auxiliar de montagem e virar o diretor da empresa? Se esse cara quer isso, esse cara que a gente quer lá dentro. É um valor, né? É o teu, né? Dá pra ver que é o teu. Exatamente, tem que ser o meu. Esse cara, se eu precisar que ele trabalhe 20 horas por dia, ele vai trabalhar? Pô, que o Ministério Público do Trabalho não acha que eu faça isso com meus colaboradores. É o princípio, É o nosso princípio. É o nosso princípio. Ainda hoje, eu trabalho 15, 18 horas por dia. Eu não acredito... Não é porque você precisa, é porque é um princípio, faz parte. Eu não acredito que você vai construir nada na sua vida trabalhando 8 horas por dia. Não tem como. Não tem como. Você tem que trabalhar duro. Você tem que ter sangue no olho. Tem que ter sangue no olho, cara. Não tem férias, não tem final de semana. E é isso que eu acredito. E aí, a nossa cultura ela sempre foi criada com esses princípios. Cara, fé em Deus, trabalho duro, pessoas excelentes, pessoas comprometidas, muita integridade, muita transparência, gente com ambição, querendo crescer, querendo ir para o próximo nível. E aí eu venho criando essa cultura desde então, onde que eu faço que todas as minhas linhas de frente tenham essa mesma cultura, esse mesmo valor. E aí se chega uma pessoa na empresa que ela está fora desse princípio, desse valor, ela não fica. Porque a própria cultura expulsa. Ela mesma não quer ficar. Né? Ela se autorregula. Ela se autorregula. O sistema ele consegue fazer isso. Exatamente. Então, eu sempre tive a cabeça assim, eu sempre li histórias de banco. Tá? Eu sempre li. O próprio nome private, ele vem do segmento de private banking e vem do segmento bancário. Então, eu sempre gostei muito da cultura de banco. Cultura de Goldman Sachs, né? Trazendo aqui para o Brasil cultura da XP, cultura do BTG, extraindo o melhor de cada uma das culturas. Guilherme Benchimol, que é um grande amigo. Eu sempre
eu sempre observo o que a XP tá fazendo em questão de cultura, em questão de pessoas, e também tento copiar algumas coisas ali. Vocês têm alguma coisa de partnership no grupo? Então, aí é uma das coisas que a gente discorda. Assim, a gente não tem partnership hoje no grupo. Porque eu estou tentando captar... Tem o fundo imobiliário, né? Que aí o fundo imobiliário, Ok. ele no futuro provavelmente se transforme numa partnership, onde Entendi, que entendi. todo mundo que vai estar dentro aqui do conglomerado vai ter participação dentro do fundo imobiliário, que é uma vertical da empresa, né? Mas a gente não tem partnership. Tá. Hoje a empresa são 2 sócios, né? A gente não tem nenhum investidor externo, é somente eu e a minha sócia, né? Eu fiz essa pergunta porque, assim, lá fora você já deve ter escutado, provavelmente, porque isso é difícil fazer no Brasil. Esse modelo que ele está fazendo, difícil assim, não é que é impossível, é difícil do ponto de vista que nós ainda temos uma cultura muito vitimista no Brasil. Muito. Os funcionários, a formação acadêmica, a formação do estudante, ele fica buscando, achando que a nota é alguma coisa. Ok. E aí, criar essa dinâmica de querer sempre próximo nível, aquilo que a gente estava falando da matrizinha, a matriz lá, a equipe que está sempre entregando, mas a equipe que também está sempre estudando para continuar. Ter nele, assim, como fundador, esse gatilho que puxa, isso aí é fantástico. O empreendedor que consegue ver isso, independente do tamanho, tá? Ele está hoje, ou ele está num patamar mais lá no início, e se ele manteve essa dinâmica, isso aí é fantástico. Exato. Recebi da equipe aqui que nós temos 8 minutos. Poxa, já Então, passou muito rápido esse tempo. rápido. Vamos lá. Você possa entregar aí o mais ainda que você tiver que você queira falar, que você acha que seja relevante. Pois é, acho que é importante falar, assim, coisas que eu sempre falo. Nosso crescimento ele sempre veio em volta das pessoas. Então, as pessoas pra gente, elas são os nossos principais ativos. Se eu trato bem o meu montador de andaime, ele vai tratar bem o meu cliente. Se eu trato bem o meu diretor... Cara, a empresa ela precisa ter essa cultura onde que as pessoas são pertencentes à companhia, onde que elas são tratadas bem. Eu faço questão de quando eu chego num lugar, por exemplo, aqui em Mossoró, que eu cheguei, tinha mais de 100 pessoas, mais de 100 colaboradores nossos. Eu fiz questão de pegar na mão de cada um e ouvir o nome de cada um e dar um abraço e agradecer pelo trabalho. Eu preciso estar presente, preciso ser acessível. Eu preciso ser acessível para todo mundo, acessível para o meu colaborador, acessível para o meu fornecedor, né? As pessoas são muito importantes, são os principais ativos que a gente tem. E a gente vem para Mossoró trazendo a nossa cultura que a gente levou para o Brasil todo. A cultura que nasceu lá no município de Viana, no Espírito Santo, foi para a nossa sede agora em Vitória, foi para nossas outras unidades de negócio, para as outras obras que a gente tem Brasil afora espalhado. Eu vou trazer aqui para Mossoró. Cara, valorização para o meu colaborador, parceria com os meus fornecedores, segurança e qualidade extrema para os meus clientes que estiverem aqui, né? E vou trazer o nosso propósito, porque para a gente, o que vale é a gente chegar no final de um contrato, a gente olhar para trás e falar assim, quantas pessoas eu impactei com esse contrato? Não é quanto que eu ganhei. Esse contrato, eu estava na mesa do jantar ontem com parte da minha diretoria e outros 4 ou 5 colaboradores nossos, engenheiros que trabalham aqui em Mossoró. E aí a gente começou a falar de pessoas. Cara, eu quero que o meu colaborador ele se sinta abraçado por mim. Ele se sinta abraçado pela minha diretoria. Sabe o que eu estou vendo, Radamés? Existe uma coisa acima de tudo aqui que permeia a forma dele conduzir as coisas. Sabedoria. Mas é uma sabedoria oriunda de Deus. Totalmente. Deus ele está dando sabedoria a você e Jesus foi o cara mais inteligente na relação com pessoas, de forma altruísta e próspera. Então você em Efésios 3:10 fala sobre essa sabedoria, essa multiforme sabedoria que Deus dá a pessoas e dons e talentos para que ela possa desenvolver dentro dos seus ambientes de trabalho, igreja, onde quer que ela esteja, um ambiente saudável, onde as pessoas são importantes. A gente produz, a gente precisa ganhar financeiramente, mas acima de tudo está a satisfação
dessas pessoas com quem você trabalha e como você conduz seu negócio. Parabéns. Perfeito. São histórias criando mais histórias. E uma coisa importante da nossa cultura, você comentou de Deus, eu já tinha falado isso, dentro dos nossos valores está escrito fé em Deus. Você sabe, e aí eu falei que cultura ela é criada através de símbolos, rotinas e rituais. Isso. Qual que é o ritual para eu reforçar esse valor que está escrito ali nos meus valores? Todo dia do nosso DDS, que acontece aqui, é feito uma roda com todo mundo de mãos dadas, se faz a oração do Pai Nosso e alguém ali do time que tem uma... que seja um pastor, que conheça alguma coisa da Bíblia, abre a Bíblia e fala assim, ó, aqui na palavra de Deus está escrito isso. Parabéns. E isso não é só aqui em Mossoró, não. Na nossa sede, lá no Espírito Santo, na segunda-feira, a gente para por 1 hora antes de começar o expediente. Isso já tem anos. Faz um culto, que é um louvor. O pastor vem, dá uma palavra, ou um funcionário vem, dá uma palavra, a gente faz uma oração e todo mundo começa a semana bem. Isso reconhecimento de quem está no controle, no comando totalmente da sua empresa, isso da sua vida. Em todos os nossos canteiros de obra no Brasil. Todos os nossos canteiros de obra. Aqui em Mossoró está sendo feito todos os dias, porque a gente tem um período de DDS, mas em todos os lugares acontece, no mínimo, na segunda-feira, onde que a gente para tudo e reconhece... Começo da semana. O começo da semana. E reconhece quem é que nos trouxe até aqui, quem vai nos levar para o próximo nível, né? E a gente reforça ainda mais a nossa cultura, a valorização com as pessoas e isso que você falou. Jesus é o meu principal... modelo, referência. É a minha referência, a minha principal referência. Mentor, né? O meu principal todos os mentor. mentores. Foi o principal líder que pisou nessa sim, terra. Sim. Então, a gente sempre tem que olhar para os nossos negócios, o que a gente vai fazer, e fazer aquela pergunta. Em meus passos, o que faria Jesus? Né? Em meus passos, essa é uma pergunta sábia. Jesus faria. Então, em todas as decisões, a gente centraliza ela. Tem que ser, cara, pensado estratégico, mas tem que ser pensado no que Jesus faria. Verdade. Como que Jesus faria negócio no meu lugar? Parabéns, porque muito bem. Mostra a sua inteligência em reconhecer, em aprender, né, com quem foi mais longe. Isso é fantástico. Gente, o papo tá tão bom, mas eu vou ter que... Infelizmente, com esse Poxa vida, eu vou querer participar de novo na próxima vez. Você disse que vai estar aqui todo mês. Vamos marcar já janeiro. Toda quinta-feira nós estamos aqui. Você já está convidado. Em janeiro a gente então vê já vê uma se você tiver, estou por aí, semana tal, a gente combina para continuar esse papo. Com uma lista de bom. perguntas aqui na cabeça, mas eu já tirei muita dúvida, mas vai ter outra oportunidade. Matheus, muito obrigado pela sua participação. Poxa, eu agradeço. Muito bom demais conhecê-los, bom demais participar, ser tão inovador. E diga a você que é uma honra estar administrando os imóveis que você está ocupando aqui na nossa região. E nosso fornecedor de imóveis. A gente vai ter mais imóveis para poder alugar aí, viu? Tranquilo. Coisa boa. Muito feliz. Abra aí para suas considerações finais para a gente encerrar o nosso programa. Primeiro, quero agradecer pelo carinho que Mossoró tem tido com a gente, né, com a Private Oil & Gas. É uma honra muito grande estar aqui dentro de Mossoró, dentro do Rio Grande do Norte. A gente já está amando essa cidade. O meu time todo que veio para cá está apaixonado com isso aqui, apaixonado com as pessoas daqui. E eu preciso contribuir ainda mais com Mossoró, com o desenvolvimento com Mossoró. Então, coloco a Private Oil & Gas à disposição para a gente continuar fazendo com que Mossoró cresça. E um agradecimento especial aos meus clientes, a Brava, que é um grande parceiro, um grande cliente nosso aqui, as pessoas que estão lá dentro. Assim, cara, tem sido uma honra muito grande caminhar ao lado de vocês, ao lado de Mossoró, e fazendo com que a Private Oil & Gas ela continue disseminando o seu propósito por onde passa. Bom, muito obrigado Mossoró, muito obrigado Brava, setor petrolífero todo aqui de Mossoró, do Rio Grande do Norte, e espero estar aqui para o resto da minha vida. Amém. Excelente. Obrigado. Ficamos por aqui, até a nossa próxima edição.